Fala galera, estou aqui no nosso segundo vídeo do ano, dessa vez para abordarmos o parágrafo que é o temor de todo mundo. Um parágrafo de desenvolvimento. E ele é um temor por quê? Justamente por exigir uma argumentação muito complexa. Você deve escolher tese, repertório, argumentos secundários e desenhar um bom fluxo de ideias para uma boa construção desse parágrafo. Para isso, eu trago uma exemplificação com a redação de Isabelle Maria. Um beijo para a Isabelle, nossa querida monitora, que cedeu o parágrafo dela de desenvolvimento para a gente analisar como ela construiu bem esse parágrafo. E por isso fez jus ao 980 que ela conquistou muito merecidamente. Então, vamos embora sem mais delongas, começando aqui abordando o seguinte: todo parágrafo de desenvolvimento é construído a partir de uma ideia central. Essa ideia central, ela é chamada de tese, argumento central, enfim, mas é a partir dela que vão surgir ideias secundárias, e essas ideias secundárias têm como objetivo justamente fundamentar essa ideia principal. É como se eu olhasse para a sua redação, corrigisse, olhasse para você e dissesse assim: essa redação está ruim. Eis um argumento central, uma tese. Mas para que eu possa sustentar essa tese, eu tenho que utilizar argumentos secundários. Comparar com a redação de outro aluno, eu posso também utilizar as causas da minha impressão para que você compreenda melhor. Olha, faltou um fluxo de ideias bem montado. Faltou aqui uma exemplificação. Eu posso também utilizar consequências. Quem escreve assim termina trazendo lacunas e aí, consequentemente, perde nota na C3. Por isso que sua redação está ruim. Então, as ideias secundárias servem para fundamentar a ideia principal. E é justamente isso que eu trago no ponto 1 e 2. No ponto 1, eu digo todo parágrafo de desenvolvimento possui uma ideia central a ser defendida, ou seja, a tese. E no 2, eu digo as ideias secundárias são as responsáveis pela defesa dessa tese. Muitos alunos costumam trazer apenas a ideia central e esquecem a ideia secundária. No parágrafo de Isabelle, nós vamos ver que isso não aconteceu, e por isso que ela conseguiu uma pontuação tão boa. No ponto 3, eu digo, para que haja a demonstração de ideias secundárias, nós devemos usar exemplos, apontamento de causas e de consequências, comparações de ideias e fatos e argumento de autoridade, que geralmente a gente traz com os repertórios. A dica central que eu dou para que você possa montar esse parágrafo de uma maneira muito bem estruturada e sem lacunas é que o período de baixo sempre deve explicar o período de cima. Ou seja, o seu P1, o seu primeiro período, a sua primeira frase que termina no ponto final do seu parágrafo, deve ser explicada pela frase seguinte, que é o seu P2. O P2, por conseguinte, deve ser explicado pelo P3 e o P3 pelo P4. E é justamente isso que aconteceu nessa redação que nós vamos analisar. Veja que Isabelle começa trazendo um argumento central, que é o modo de vida sustentável das comunidades. Vamos ler. No panorama exposto, faz-se indispensável ressaltar o modo de vida sustentável das comunidades tradicionais, que era o tema central do Enem 2022. E aí ela dá exemplos. Quem são esses povos tradicionais? Indígenas, pescadores, povos ribeirinhos, visto que esses plantam ou pescam apenas o necessário para sobreviver. E olha só a consequência, ideia secundária, respeitando os limites da natureza, sobre a qual cultivam um profundo conhecimento. Mas eu vou chamar a atenção aqui é para a ideia central dela. A ideia que ela vai defender no parágrafo é a ideia do modo de vida sustentável das comunidades tradicionais, que vai até aqui, ó. E eu vou trazer isso aqui para vocês entenderem melhor o fluxo de pensamento dela, como esse fluxo ajuda na própria argumentação. Vou colocar modo de vida dos povos tradicionais. Nós temos, portanto, uma ideia central que ela é esmiuçada no primeiro período dela. O primeiro período termina justamente na linha 11. É o nosso P1. O que é que eu falei para vocês agora há pouco? O P2 deve explicar o P1. Ou ele deve se relacionar com o P1 de maneira direta. Como se dá essa relação? Vamos ler. Nesse enfoque, percebe-se que o modo de produção capitalista odierno
coexiste de modo dispar dos costumes antigos, uma vez que se baseia na concupiscência, cobiça por bens materiais e visa a produção em larga escala para fins mercadológicos, sem preocupar-se com o rastro de destruição ecológica deixado no planeta. Então, olha só a relação. Isabelle trouxe no primeiro período a ideia do modo de vida sustentável dos povos tradicionais, que era o tema do Enem. No segundo, ela traz uma comparação desse modo de vida admirável dos povos tradicionais com o modo de vida capitalista. É isso que ela diz aqui na linha 11. Então, se nós formos estabelecer uma relação entre o P1 e o P2, nós vamos ter uma relação de comparação. Se eu voltar um slide, vocês vão ver que a comparação é um dos mecanismos para inserirmos uma ideia secundária. E é justamente isso que ela faz. Ela compara o modo de vida dos povos tradicionais com o modo de vida capitalista, que eu vou anotar aqui também. Modo de vida capitalista. Veja como o P2 explica, se relaciona com o P1. Vamos para o P3 para entendermos como ele vai se relacionar com esse P2 que eu acabei de ler. Ela começa o P3 na linha 14, e eu vou marcar também aqui para a gente não se perder no fluxo. Olha aqui o P2 encerrando e o P3 começando. Nesse prisma, consoante o líder indígena e filósofo brasileiro Ailton Krenak, a época atual é marcada pelo descompromisso com a preservação ambiental, já que os indivíduos não possuem laços com a natureza. E aqui ela termina o P3 dela. Qualquer um já percebeu que o P3 dela é o embasamento teórico do P2. Ou seja, o P3 dela é nada mais, nada menos que o argumento de autoridade que ela utiliza por meio de um repertório, que é o Ailton Krenak. Grande professor Ailton Krenak. Então, surge aqui o embasamento, ela embasa, né, usa o embasamento com Krenak. Deu vida ao repertório, deu razão ao repertório. O repertório está utilizado de maneira produtiva, porque explica o P2. E o P4? O que é que ela faz com esse P4? Vamos ver. Paralelamente, torna-se nítida a necessidade moderna de enxergar os povos tradicionais como dignos de serem espelho. E aqui nós temos o núcleo. Os povos tradicionais, eles são espelho. Essa palavra é muito importante. Espelho para a nossa sociedade baseada no modo de produção capitalista. Então veja como ela encerra. Ela volta a trabalhar o modo sustentável e dá um sentido de por que ela colocou esse argumento central como tese desse parágrafo. Colocou porque ela disse que isso é um espelho e a gente não está seguindo. Ela continua dizendo, para a era do capital, ser espelho para a era do capital. A fim de garantir a criação de laços com a natureza, veja que ela ainda retoma, de certa forma, o próprio Krenak, ao trazer os laços com a natureza, e permitir o equilíbrio entre ecologia e lucro, que é o que é necessário para evoluirmos em termos de ecologia. Então, para continuarmos no fluxo de pensamento, Isabelle, nós vamos colocar aqui como ideia final a sociedade dos povos tradicionais, ou a sociabilidade deles, os povos tradicionais, como espelho. A letra tá feinha aí, mas enfim. Essa sociedade dos povos tradicionais, ela é um espelho para a nossa sociedade atual. E aí ela fecha um círculo de argumentação que ela construiu nesse parágrafo. Veja que o P1 é explicado pelo P2, que é explicado pelo P3, que chega a uma conclusão a partir de tudo que foi dito no P4. O P4 é uma conclusão que
Se o modo de vida capitalista ele é ruim, nós devemos mudá-lo para algo similar ao modo de vida dos povos tradicionais. Então, essa última relação se dá por meio de uma conclusão, conclusão importante de uma síntese muito bem construída por Isabelle. E vejam como o parágrafo dela também traz ideias secundárias dentro dos próprios períodos, né? No primeiro período, aqui eu já mostrei para vocês que ela já traz uma ideia de exemplificação logo no início. Quando ela diz povos indígenas, pescadores, povos ribeirinhos, ela traz essa ideia secundária para explicar quem são os povos tradicionais. Veja que as ideias secundárias, elas não são só estabelecidas como períodos, mas também como ideias dentro de um período. Lá no P2, quando ela começa a falar do modo de vida de produção capitalista, ela fala da diferença, né, entre o que ela já havia citado dos povos tradicionais e usa uma vez que para indicar uma causa. Essa causa, ela vai embasar na concupiscência, que ela diz o que é. Ela traz uma aposta, a cobiça por bens materiais, que não permite, e aqui é a causa, uma ideia secundária, que os povos, num período capitalista, pensem mais na natureza que na economia lucrativa, vamos dizer assim, tá? No mais, ela traz Krenak e, por fim, traz mais uma vez uma ideia de espelho, como a gente já falou, e uma finalidade aqui no final, ó. Essa finalidade dialoga justamente com a ideia central do porquê que ela começou falando do modo de vida sustentável. E aí temos uma redação que segue um fluxo sem deixar lacunas, porque um período explica o outro, gente. É isso que eu tinha para falar com vocês. Um beijo para vocês, um beijo para Isabelle e até o próximo vídeo.